O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Isto na graça do nosso Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, eternamente o nosso Criador, o nosso Redentor. Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Marineuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno serão. Boa tarde, amiguinhos. Aqui é a Tia Marineuza. Fiquem agora com a linda história bíblica. Fiquem com Deus. Tchau. Você sabe quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele estava com Deus desde antes da criação do mundo. Ele veio aqui na terra e viveu como homem para nos ensinar sobre seu Pai, o próprio Deus, e sobre seu reino, o reino dos céus. Por amor a nós, Jesus se entregou naquela cruz, mas ele não ficou ali. Ele ressuscitou. E hoje ele nos convida a entregar a ele nosso coração e nos tornarmos filhos de Deus. Faça uma oração entregando sua vida para Jesus hoje mesmo. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama. Não dá para saber quanto tempo falta para Jesus voltar.
A verdade é que cada um só vai esperar por ele o tempo de uma vida. A missão que Deus te deu é falar sobre a salvação para o mundo todo. E depois disso, Jesus voltará. Então, a melhor coisa a se fazer, se você quer ver Cristo voltar, é espalhar sobre ele. Sua voz chega a lugares que nenhuma outra chega. Você precisa falar sobre Jesus. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Então, doravante, mais uma aula profunda, porém humilde, da palavra do nosso Deus, da Santa Bíblia. Primeira passagem sobre este assunto, anote, amigo, também amiga, anote, levando a sério mais uma aula acerca da palavra do nosso Deus. Primeira passagem, anote. Romanos 5, versículo 12. Sim, é passagem recorrente nessa série, porém isso é necessário. Anote. A palavra de Deus nunca é demais, nunca sobra, sempre oportuna. Romanos 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, já leio. Anotou? Parabéns? Por isso está levando a sério mais uma aula de Bíblia. Então, com muita satisfação e até deveras emoção, leio. Palavras do apóstolo Paulo. Romanos 5, versículo 12. Aqui se diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade, chegando até a nós. Uns 6 milênios após o pecado do Adão, sua esposa Eva, no jardim do Éden, ao ingerirem da fruta proibida. Lembrando que, conforme Gênesis capítulo 2, também capítulo 3, Deus havia ordenado, se é permitido, não obrigado, e permitido, Adão e Eva ingerirem, comerem das frutas de todas as árvores do jardim, incluindo na árvore da vida, da qual participaram antes do pecado, exceto de uma árvore. Deus vedou ao casal aproximar-se da árvore proibida, que estava no meio do jardim, chamado em Gênesis, árvore do bem e do mal, do pecado. Então Adão e Eva, no caso, primeiramente Eva, não culpando a mulher, evidentemente, aproximou-se da árvore proibida, ficou encantada, curiosa. A curiosidade diz que matou o gato, não é? Cuidado com a curiosidade, especialmente com coisas ruins. A curiosidade pode ser positiva, se a pessoa mesmo conhecer algo bom, melhor, especialmente o que concerne a verdade bíblica para a salvação. A curiosidade acerca do mal, do efeito mal, do prazer do pecado, é perigosíssima e tem ceifado bilhões de vidas, de pessoas que morrem perdidas, sem salvação. Cuidado com a curiosidade. Então, o casal ingeriu da fruta proibida e fez-se pecador. Então Deus, para o bem do casal e da humanidade subsequente, chegando até nós, então retirou o casal do jardim do Éden. Porém, o Senhor Jesus Cristo voltará, ressuscitará Adão, Eva, Abel e tal, levando a todo o povo salvo. Pessoa alguma salva ficará para trás, para que passemos um milênio com ele lá em cima, no paraíso, naquele planeta muito distante, no qual uma cidade, apenas uma cidade retratada na Bíblia em linguagem humana, de a Nova Jerusalém, a qual passaremos o milênio,
os 1000 anos do Apocalipse 20, vindo após, herdando então a nova terra, após o fogaréu do juízo final apagar-se, consumindo todo o mal, reduzindo toda a iniquidade a cinza, conforme está em vários pontos bíblicos relativos a isso, mas um tem outro, então eu prossigo. Então, conforme Romanos 5,12, por um homem, Adão, claro, vale para o casal Adão e Eva, falando do Adão, falando para o casal, entrou o pecado no mundo. E o que é pecado? Bom, alguém fala, bom, pecado é roubar, matar, mentir, adulterar. Bom, de fato sim, mas qual é a expressão bíblica, o conceito de pecado? Qual é a expressão bíblica? Qual é a resposta de fato bíblica? Essencialmente bíblica, acerca do que é o pecado. Então você pergunta, o que é o pecado? A Bíblia responde, anote, está a resposta, nessa passagem está a resposta, anote. 1 João 3, versículo 4. Primeira carta, ou epístola joanina, João, pouco atrás do Apocalipse, anote. 1 João 3, versículo 4. 1 João 3, versículo 4, falando então sobre o que é o pecado. Nesta passagem se diz, anote, última chance, 1 João 3, versículo 4, anotou para beijo, para ler depois, ou reler depois, então leio, 1 João 3, versículo 4, todo aquele que comete pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, de fato, pecado é roubar, mentir, falar mal do próximo, falta de testemunho, matar, praticar idolatria, adultério, prostituição, pedofilia, pederastia e tal, assassinato, homicídio e tal. Isso é o pecado. Porém, o que a Bíblia diz, 1 João 3,4, que o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Um estudo simples da Bíblia, que não requer muita profundidade, deixa claro que esta lei é a lei do decálogo, dos 10 mandamentos. Daí que se o seu pastor, o seu ministro, o seu reverendo, o seu professor ou professora de escola bíblica dominical retira da Bíblia, não digo, como disse várias vezes, lembra-se, arrancando tal folha da Bíblia, Êxodo 20, onde temos o decálogo, também Deuteronômio capítulo 5, você se retira no ensinamento, na aplicação, a parte bíblica relativa ao decálogo, então tal pessoa, o padre, o pastor e tal, professor de teologia, está anulando toda a Bíblia, tornando toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, sem efeito para a salvação do pecador. Por quê? Para que o pecador seja salvo, tem que reconhecer esse pecador, tem que estudar a Bíblia, compreender a fundo a palavra do nosso Deus, a lei do nosso Deus, o decálogo, e saber no que está errando, no que está cometendo o pecado, em pensamento, palavra ou ação. E o pecado é a transgressão da lei do decálogo, dos 10 mandamentos. Demilson Carvalho, você encontra na Bíblia mais provas sobre isso, que o pecado é desobediência aos 10 mandamentos? Sim, pela graça, nosso Deus, leciono Bíblia há mais de 52 anos, e no rádio há quase 38 anos, na Alvorada FM, desde que era M, há mais de 12 anos, Deus seja louvado. Mais uma passagem sobre esse assunto, anote. Romanos 5, versículo 13. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 13. Levando a sério umas aulas de Bíblia, anotou amigo, escreveu amigo, parabéns. Então posso ler? Romanos 5, versículo 13, aqui se diz que o pecado não é imputado não havendo lei. Então, se Deus imputou o pecado a Adão e Eva no Éden, quando aquele casal ingeriu do fruto proibido, havia lei para Adão e Eva. Alguém disse lá, eu ouvi, hein? Os parecem ouvir, e eu também ouvi. Ah, mas o pecado de Adão e Eva no Éden foi comer do fruto proibido? Sim, óbvio, elementar, básico, foi. Só que quando aquele casal ingeriu do fruto proibido, quebrou naquele ato aparentemente simples os 10 mandamentos, o decálogo. Outra pessoa retrucou lá, eu vi, hein? Eu estou vendo que no tempo de Adão e Eva no jardim do Éden, Deus ainda não havia escrito em tábuas de pedra do Monte Sinai os 10 mandamentos, concordo, mas Adão e Eva conheciam os 10 mandamentos,
e os desobedeceram, descumpriram o decálogo ao ingerir do fruto proibido. Há não muito tempo, eu mostrei na Bíblia Adão e Eva transgredindo o primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, quando comeram do fruto proibido. Não retornarei esse assunto agora, noutra ocasião, ou em breve aguarde. Mais uma passagem, anote. Romanos 4, versículo 15. Romanos 4, versículo 15. Anote, aula de Bíblia ainda, anote, amigo, escreva, amiga. Romanos 4, versículo 15. Aqui se diz do apóstolo Paulo, em Romanos 4, versículo 15, que não havendo lei, não há pecado. Então, a pessoa torna-se pecadora porque há uma lei do nosso Deus para a humanidade. A lei do nosso Deus não vale apenas para a minha igreja, da qual sou apenas um membro há mais de 52 anos, não, vale para toda a humanidade. A minoria desobedece, claro, mesmo drástica, infelizmente, tristemente, a maioria do povo dito cristão, que na cara de pau, não somente desobedece os 10 mandamentos, como também combate essa parte bíblica, como eu já li aqui algumas vezes. Lembra-se do pastor pentecostal em Curitiba, Paraná, Hamilton Justo, seu livro Diabólico Nojento, 30 razões por que não guarda o sábado, onde ele diz na página 3 que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, aboliu os 10 mandamentos, que eram temporários e que não tem mais valor algum, e que na sua 8ª razão para não guardar o sábado, diz que a lei do nosso Deus foi completamente abolida pela morte do Cristo na cruz. Blasfêmia horrenda, imperdoável. Não cometa essa blasfêmia, querido padre, querida freira, querido catequista, querida catequista, querido ou querida professor escola dominical, querido pastor, bispo, reverendo e tal. Não cometa essa blasfêmia de pregar que quando Cristo morreu na cruz, aboliu toda a lei do nosso Pai Celestial e que os 10 mandamentos foram completamente abolidos por Cristo porque eram temporários. Não eram temporários, continuam em vigor. A lei do nosso Deus continua vigorando, está em vigor para toda a humanidade. A Bíblia toda está em vigor, exceto, obviamente, conheça a Bíblia com humildade, mas com profundidade, exceto tais partes cerimoniais que foram abolidas porque eram passageiros, sim, proféticas, pela morte do Cristo na cruz. Não te explicarei isso mais a fundo, hoje apenas prossigo. Mais uma passagem, anote. Romanos 3, versículo 20. Sempre nessas primeiras passagens, isso vem do apóstolo Paulo, anote. Romanos capítulo 3, capítulo 3, para que alguém não confunda com 13, é Romanos 3, 1, 2, 3. Romanos 3, versículo 20, anote, escreva, amigo, amiga, aula de Bíblia, leve isso a sério. Parabéns, porque não todos, mas uma boa parte dos meus ouvintes levam cada aula que eu ministro a sério, anotando cada passagem que eu cito, eu explico, e lendo ou relendo suas anotações, com as suas devidas, pelas suas anotações, abrindo a Bíblia, conferindo cada passagem que eu cito, leio ou explico. Para agora, então, qual é? Isso, lembrou bem, parabéns. Romanos 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Tenho aqui a minha Bíblia aberta nisso, visualizo tal passagem, onde leio Romanos 3, versículo 20, permita-me. Dizendo então o apóstolo Paulo, Romanos 3, versículo 20, disse aqui: por isso, ninguém será justificado diante dele, ou seja, diante do nosso Deus, pelas obras da lei. Qual lei? Do decálogo, dos 10 mandamentos, vírgula, antes pela lei. Qual lei? Decálogo. 10 mandamentos vem o conhecimento do pecado. Em Romanos 3,20, Paulo confere com 1 João 3, versículo 4, onde lá João deixou assentado que o pecado é transgressão da lei. Aqui Paulo então confere que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então temos que considerar que o decálogo está em vigor, estudar a fundo cada mandamento, do 1º ao 10º, em conexão com outras passagens bíblicas relativas ao que é o pecado, para então compreendermos no que estamos falhando, errando para conosco, para com o próximo, ou até para com o distante, mas especialmente no que estamos errando para com o nosso Deus, cometendo algum pecado, em pensamento, palavra, ou ação, ou ato. Então, repetindo a leitura, isso que é fortíssimo, Romanos 3, versículo 20.
Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então, eu não sou justificado por obedecer o decálogo, mandamento algum, mas é pelo decálogo, o conhecimento dos 10 mandamentos, sua vigência, que sei o que é o pecado, é pelo decálogo, e sei quando eu erro, cometendo alguma falha, algum erro, algum pecado para comigo, para com o próximo, ou distante, para com Deus, transgredindo algum mandamento do decálogo. Mais uma passagem, anote. Então, o querido amigo, minha querida amiga, estão percebendo a importância do decálogo na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E daqui a pouco chegaremos ao Apocalipse, encontrando o decálogo no Apocalipse, último livro bíblico, inclusive encontrando o decálogo em 2 tábuas de pedra, lá no Santíssimo, segundo compartimento da Nova Jerusalém, santuário celestial, fica lá em cima, junto ao nosso Deus. Mais uma passagem, anote. Romanos 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Alguém está anotando? Parabéns a quem está levando a sério mais uma hora de Bíblia. Às vezes a pessoa já conhece isso e muito profundamente cada passagem. Mesmo assim, é bom que você seja humilde, continue humilde, anotando, levando a sério, conferindo depois na Bíblia, na sua Bíblia. Romanos 7, e agora Romanos 7, versículo 7. 7 para lá, 7 para cá. Fácil, não? Romanos 7, versículo 7. Alguém anotou? Então, com muita honra, carinho e amor, leio Paulo em Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Isso bate com Romanos 3,20? Sim, indubitavelmente, é o mesmo que Romanos 3,20. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Quer dizer, o pecado não é a lei, é a transgressão da lei. 1 João 3,4, Romanos 3,20, agora Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Qual lei? Do decálogo? Dos 10 mandamentos? Pois eu não conheceria a cobiça. Pausa. Amigo, querida amiga, qual mandamento do decálogo fala não cobiçarás? Isso, pensou rápido, parabéns, pensou rápido, acertou em cheio, o 10º, não cobiçarás a mulher do próximo, a mulher distante, o marido, o boi, o jumento, o cabrito, o sapo, a minhoca, coisa assim, não é? Exagerei, mas tudo bem, faz parte. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a cobiça, ou seja, o 10º mandamento, se a lei não dissesse, o 10º mandamento, não cobiçarás. Essa passagem é tão clara que eu não preciso comentá-la mais, apenas prossigo. Próxima, anote, próxima passagem. Gênesis 2, voltando ao início da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Anote, continue levando a sério essa hora de Bíblia. Milton, minha amiga, parabéns por isso, está levando a sério. Então, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Notou? Parabéns. Então, leio. Gênesis 2, 16 e 17. Leio. Aqui está. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim do Éden, evidentemente, comerás livremente. Mas, ou seja, porém, entretanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O bem relatado aqui é a obediência ao nosso Deus, o mal era a desobediência. Repetindo, Gênesis 2, 16, 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, ou seja, Adão e Eva, claro, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Neste momento, eu não entrarei no mérito da morte para Adão e Eva, se deveriam morrer biologicamente naquele dia. Claro que não, porque Adão morreu 930 anos após. Esse cara aqui da palavra dia em hebraico yom, elástico. Explicarei isso em outra ocasião. Agora, para ganhar tempo,
apenas prossigo. Mais uma passagem, anote. Bom, agora, ainda em... Não, Gênesis já foi, desculpa. Agora Oséias. Oséias 6, versículo 7. Anote. Isso é muito profundo. Eu sou raso. Eu sou raso, um zero à esquerda. Eu sou, perante o nosso Deus e a Bíblia, zero, engole zero, sobra zero, nada. Porém, Deus é tudo. Este nosso Deus todo-poderoso, imortal, misericordioso, é o Deus que nos ama, que ama todo mundo, ama indistintamente ao pior pecador que deve haver em algum canto do nosso imenso orbe, algum presídio, algum bandido, assassino, preso e tal, estuprador. Deus ama indistintamente, sem exceção, a todos os pecadores. Deus só não trabalha com defuntos, aí já era. Quem viveu morreu salvo, garantido, tudo bem, aleluia. Quem perdido, tristemente, já era. Então, para agora, anote Oséias 6, versículo 7. Oséias capítulo 6, versículo 7. Última chance, anote. Isso é profundo, hein? Anote. Não deixe de anotar essa passagem. Oséias 6, versículo 7, onde leu que o povo de Israel, como Adão, povo hebreu, povo judeu, como Adão, foi infiel a mim, diz Deus nessa passagem, foi infiel a mim, transgredindo o concerto. Conforme a tradução bíblica, você lê concerto, o pacto ou aliança. Então o povo hebreu, assim como lá antigamente no Éden, o povo hebreu transgrediu o concerto, o decálogo, os 10 mandamentos, como Adão no Éden, transgrediram, desculpa, Adão e Eva, não, transgrediram, ou Adão transgrediu o decálogo, os 10 mandamentos, quando o casal ingeriu da fruta proibida. Mais provas sobre isso, anote. Êxodo 31, versículo 18. Então, em Oséias 6, versículo 7, temos que o povo hebreu, assim como Adão, transgrediu a aliança, o concerto, o pacto. Aliança, o pacto, concerto, testemunho. E o que é isso? Aliança, o pacto, concerto, testemunho. A Bíblia que responde, não eu. Anote. Êxodo 31, versículo 18. Anote. Eu sei isso há tanto tempo de cor salteado, a ponta-língua, mas estou de fato aqui folheando a minha Bíblia. Eu estava em Gênesis, estou vindo para Êxodo e já estou encontrando. Enquanto isso, repita a passagem, o endereço, não? Anote. Já encontrei. Faz questão de ler. Anote. Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, 18. Anotou para bem, então leu. Êxodo 31, 18, aqui está escrito: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Naquelas tábuas de pedra, Monte Sinai, perante Moisés, Deus escreveu com o seu dedo, com a sua mão, o decálogo. Não é obra do homem, é obra do nosso Pai Celestial, os 10 mandamentos. Testemunho, pacto, aliança ou concerto. Se não vejamos, questão dos sinônimos, anote a próxima. Êxodo 32, 15 e 16. Êxodo capítulo 32, versículos 15 e 16. Você notou? Posso ler? Parabéns. Então leio. Êxodo 32, 15 e 16. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. No caso, na mão, não é? Um em cada mão. Ou as 2 nas 2 mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, e não apenas na frente e atrás, não, frente e verso. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Confirmação, não? Que foi Deus, e não Moisés, quem escreveu nas tábuas de pedra, mesmo nas segundas tábuas, que as primeiras Moisés quebraram, por aquele motivo que agora não explicarei, você sabe, ou então explicarei normalmente em outra ocasião, agora apenas prossigo. Mais uma passagem sobre isso. Aliança transgredida pelo povo hebreu, que já havia sido transgredida por Adão e Eva no Éden, quando ingeriram a fruta proibida. Anote. Êxodo 34, versículo 28. Ainda em Êxodo, anote. 34, versículo 28. Já encontrei, anote. A aula de Bíblia leva a sério. Êxodo 34, versículo 28, onde eu leio. Moisés esteve ali onde? Monte Sinai, com o Senhor, durante 40 dias e 40 noites, em jejum completo, não? 2 vezes jejum completo, 40 dias cada. 80 dias de jejum completo, sem pão e água.
Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água, e escreveu. Quem escreveu? Conforme outras passagens, complemento elucida esse assunto, Deus escreveu os 10 mandamentos, e não Moisés. E escreveu, se Deus escreveu nas tábuas, as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Voltando a Oséias 6, versículo 7, o povo hebreu transgrediu a aliança, como Adão. Oséias 6, 7, com a aliança que Adão transgrediu, as palavras da aliança, os 10 mandamentos, e assim o povo hebreu, e assim eu, e assim você, volta e meia, o meio volta, infelizmente pecamos, em pensamento errôneo, iníquo, imundo, às vezes nojento, não, transgredimos algum mandamento, decálogo, em pensamento, ou cometer mesmo o ato, ação, não é isso? Palavras e tal, pecaminosas. Então não há quem nunca transgrida o decálogo. Reconheço isso, somos pecadores, incluo-me, claro, com honestidade e humildade. Conheço a Bíblia e sei da minha natureza, do meu caráter. Sou pecador, porém Deus está me salvando. Repito o que já expliquei noutra ocasião. Pessoa alguma precisa desesperar-se, entrar em pânico, por compreender a Bíblia, por estudar o decálogo e perceber que os 10 mandamentos estão em vigor, que nenhum deles foi abolido. A pessoa não deve entrar em pânico, esperar-se, e sim, humildemente, ler mais a Bíblia, confiar no nosso Deus, na sua graça, seu perdão, no seu amor, na sua infinita misericórdia, oferecida a toda a humanidade. Não há pecado que Deus não perdoe. Na verdade há. Não te explicarei, fazer um programa completo sobre isso, fico devendo. Na realidade existem 4 pecadores a quem Deus não perdoa. 4 pecadores a quem Deus não perdoa. Mas eu não estou incluído nisso, espero que você também não. Que você seja um pecador, amigo, ou pecador, amiga. Você padre, ou freire, ou catequista, coroinha, ou coroão, sacristão. Você evangélico, protestante, não tanto tempo, pentecostal, neopentecostal, espiritista, macumbeiro. Espero que você não desespere, que estude mais a Bíblia e confie na graça, nosso Pai Celestial, ou seja, nele, porque Ele é a graça. Deus é a graça, Deus é o amor, Deus é a lei, Deus é a misericórdia. E Deus quer nos salvar, nos redimir e não nos condenar. Porém é fato que haverá o juízo final, e que no juízo final no fogo, 1000 anos após a volta do Cristo, como está em Apocalipse capítulo 20, Deus queimará no fogo o diabo, autor do pecado, todos os demônios, anjos maus, e a todas as pessoas perdidas, as quais serão então ressuscitadas, como diz a Bíblia, na segunda ressurreição, para ouvir a sentença e então pagarem por tudo que serão devendo, serem queimadas lentamente, lago de fogo, até serem reduzidas a cinza completa eterna. Pessoa alguma ficará no fogo eternamente, mesmo o diabo, que não é imortal, somente Deus é imortal. É evidente que o diabo ficará no fogo por muito tempo, mas não eternamente, será reduzido a cinza, como já expliquei em outras ocasiões, e em outro momento, não hoje, repetirei esse ensinamento. Por agora apenas prossigo, como tenho dito, prossigo. Anote mais uma passagem, anote. Deuteronômio 4, versículos 12 e 13. Depois de Êxodo vem Números, e após Números vem Deuteronômio. Mas é importante que você anote, e encontrará, ou estará relendo tal passagem novamente, não? Desculpe a redundância, porque relendo novamente, não? Desculpe a redundância. Com redundância não prossigo, anote. Deuteronômio 4, versículos 12 e 13. Já visualizo isso aqui na minha Bíblia. Última chance, anote. Deuteronômio 4, versículos 12 e 13, leio. O Senhor vos falou, aqui Moisés dizendo ao povo hebreu, o Senhor vos falou do meio do fogo, vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura alguma. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e o escreveu em tábuas de pedra. Sem comentário, a passagem já é esclarecedora por si. Próxima, note. O assunto vai ficando cada vez mais forte, elucidativo. Maravilha. Próxima. Deuteronômio 10, de 1 a 5. Aí em Deuteronômio do 4, vamos para o versículo 10, versículos 1 a 5. Já encontrei, anote. Deuteronômio capítulo 10, versículos 1 a 5. Inicia a leitura. As
segundas tábuas da lei. Isso porque Moisés quebrara as primeiras tábuas, por aquele motivo, você já sabe, o pessoal lá embaixo adorando Baal e bacanais sexuais, orgias e tal. Moisés arremessou aquelas tábuas ao chão e quebrou-se. Aí Deus pediu que ele lavrasse, alisasse outras 2 tábuas, porque as primeiras foi Deus que lavrara lá no Monte Sinai, com suas mãos. E então, Moisés fez isso, subiu com aquelas tábuas sem nada escrever nelas, ao Monte Sinai mais uma vez, mas o jejum prolongado, 40 dias, 40 noites, jejum completo. E aconteceu isso aqui, Deuteronômio 10, de 1 a 5, leio. Naquele mesmo tempo, disse-me o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobre a mim a este monte, e faz marca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão, ou nas mãos, não é? Prossigo lendo. Então o Senhor escreveu nessas tábuas o que estava escrito nas primeiras, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da assembléia no monte do meio do fogo, e o Senhor entregou-os a mim. Desci do monte, depositei as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Oh Deus bendito, como é linda a tua palavra, não Deus, que luz, que extraordinária, urgente, oportuna luz, a tua palavra, ó Deus bendito, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, amigo católico romano, a luz para o seu, a luz, sim, isso mesmo, amigo, também amiga, amigo católico romano, a luz para o seu caminho. Não é o catecismo, não é a palavra do Papa, no caso, agora o estadunidense, Leão XIV, não, tem lá seu valor, claro, a luz para o seu caminho, não é o que diz a freira, o catequista, o coroão, não o que diz o pároco, a luz para o presbiteriano, não é a palavra do reverendo, possa ter valor, mas não em tudo. A luz para o seu caminho, amigo assembleano, não é o pastor pentecostal Assembleia de Deus, etc e tal. A luz para o seu caminho, você que serve a Deus conforme a sua crença, seu entendimento, não é guia de Macedo Universal, não. A luz para mim, para você, para todo mundo é a Bíblia. Louvado seja nosso Deus pela Bíblia, Bíblia preservada. Tentaram destruí-la, queimaram milhares de exemplares na Inquisição papal, especialmente na Europa, na Idade Média, mas Deus preservou a sua palavra, e hoje a igreja que mais divulga Bíblias é a Igreja Católica Romana. Eu tenho 5 Bíblias católicas, várias versões, mas existem mais versões, claro, tenho 5, já está de bom tamanho. Mais uma passagem, então anote, Tiago 2, versículos 10 a 14, Tiago capítulo 2, versículos 10 a 14, estou folheando a Bíblia, repito, vocês decorem salteado, mas faço questão de encontrar e ler a passagem. Já encontrei, então mais uma chance, anote, mais 2 chances para que você anote. Tiago capítulo 2, versículos 10 a 14, última chance, anote. Tiago capítulo 2, versículos 10 a 14, então eu posso ler, e leio. Aqui está escrito: pois qualquer que guardar toda a lei, qual lei? Não somente o decálogo, mas outras partes morais da Bíblia, que são consoantes ao decálogo, claro. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, quem disse? Deus, e não Papa ou pastor, reverendo e tal, não eu. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Qual lei? Do decálogo. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? O decálogo, os 10 mandamentos. E conhecereis a verdade, e verdade vos libertará. Último versículo, os últimos 2, até o 13, tá bom? Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia é o amor do coração ao nosso Deus, a sua lei. Por falar no amor do nosso coração ao nosso Deus, a sua lei,
anote mais uma passagem sobre isso. 1 João 5, versículo 3. 1 João, primeira carta epístola joanina, 1 João 5, versículo 3, que está escrito: ora, o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. A dificuldade, agora são palavras minhas, já citei a passagem, agora o comentário é meu, claro. A dificuldade está na mente da pessoa não convertida, a pessoa que está meio lá, meio cá, um pé na igreja, um pé na Bíblia, um pé na verdade, e outro pé no mundo, no pecado, na apostasia, no mundanismo, na transgressão. Então a pessoa está perdida. Deus Carvalho, você ao dizer que pessoas que servem ao nosso Deus, a igreja católica, estão perdidas, sim, a maioria, não todo mundo, a maioria. Deus Carvalho, você ouve relatar que a maioria do povo das igrejas, cristã evangélica, batista, presbiteriana, Deus é amor, universal, internacional, mundial, Testemunho de Jeová, e da sua própria igreja, adventista, você pode, você ouve dizer a nós que tais pessoas, na maioria, são perdidas, sim, não sou eu que diz, é a Bíblia. Diz a Bíblia, é o Cristo. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Qual é o contraste na comparação entre muitos e poucos? Muitos, evidentemente, bem mais que a metade. Poucos, bem menos da metade. Então a maioria é perdida. Não precisa ser assim, não deve ser assim, mas é assim e será sempre assim, infelizmente. Por quê? Porque Deus não força a pessoa a ser salva. A pessoa é quem busca voluntariamente a salvação. E quando a pessoa busca a salvação, Deus então coloca essa pessoa pela sua graça, pela ação do Espírito Santo, pela conversão, pela santificação, no processo para a vida eterna. Porque a vida eterna é um processo. A pessoa aceita o Cristo como Redentor, Salvador e Senhor, então ela começa a ser salva. Começa a ser salva. Se ela persiste, se prossegue, persevera no caminho, finalmente essa Bíblia será salva. Mateus 24, versículo 13, anote, faz parte dessa aula de Bíblia. Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem então segue o Cristo na fidelidade de ser um salvo por um tempo, depois da vista a fé, morre a apostasia, morre perdido. Morre perdido. Mas não precisa ser assim. Alguém diz assim, caiu, recomeça. Eu digo, não recomeça. Você ficar recomeçando, nunca chega lá, apenas prossiga, como diz o apóstolo Paulo, numa passagem em Filipenses. Lembra-se em Filipenses? Paulo escreveu isso. Não te direi qual é a passagem. Filipenses, Paulo diz assim, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo, prosseguir e não recomeçar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Davi caiu, mas não recomeçou, apenas prosseguiu, e caiu muito gravemente, até criminosamente, crime hediondo, terrível. Engravidou mulher casada, Batseba, e mandou assassinar o marido dela, Urias, um dos soldados fiéis ao exército que guerreava contra os filisteus. A Bíblia relata isso, não? Mas Davi reconheceu o seu pecado, sua transgressão dos mandamentos de cargo. O Espírito Santo conduziu Davi ao arrependimento, porque não sou eu quem arrepende de um pecado que eu cometa. O Espírito Santo é quem gera arrependimento na minha alma. Se eu ouço a sua voz, então se eu conduzir o arrependimento é o Cristo, então perdão prontamente, após minha confissão, sincera, humilde, evidentemente. Hoje, diz a Bíblia, se ouvir sua voz de quem? Do Espírito Santo, do Espírito da graça. Não endureçais o vosso coração, ou seja, a mente. Hebreus 3, versículo 7. Hoje, ontem já foi, amanhã virá para o mundo. Talvez não venha para mim, espero que sim. Talvez nem para você, espero que sim. O caixão não espera. Cemitério, velório e tal, funerária. Cuidado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, ou seja, a mente. Não podemos, não devemos resistir ao Espírito Santo. Ah, mas eu quero cortar nesse pecado. Aí é problema, não? Morre no pecado e morre perdido. Mais uma passagem, anote. Para agora, Apocalipse 11, versículo 19. Estamos chegando a um ponto crucial muito forte nesse estudo bíblico sobre a vigência do decálogo em toda a Bíblia, e que se o seu pastor, seu padre, retira no ensinamento o decálogo, mesmo que seja apenas um mandamento, anula o decálogo e anula toda a Bíblia. Cuidado com isso. Fique com a Bíblia, amigo. Fique com a Bíblia como eu também, amiga. Então agora anote Apocalipse 11, versículo 19.
Apocalipse capítulo 11, última chance, anote que já encontrei. Apocalipse 11, versículo 19. Somente que virando a folha, eu sei de cor, mas estou lendo, hoje estou lendo cada passagem, todos. Mais uma chance, então anote. Apocalipse 11, versículo 19. Apocalipse 11, 19. Repito, para que alguém anote, porque isso é importantíssimo. Tem a ver com salvação ou perdição. Isso é crucial, urgente, solene, terrível até, mas esperançoso. Apocalipse 11, versículo 19, encontrei e leio. Abriu-se no céu, abriu-se onde? Algum templo da igreja adventista, uma missa, no Vaticano? Não! Abriu-se no céu, o templo de Deus, ou seja, conforme a outra tradução, o santuário de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, confirmação, não é? Do templo lá, no Jerusalém, é o santuário do nosso Deus. Abriu-se no céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpago, voz e trovões, terremoto e grande chuva de pedras. Eu não tenho prova a citar alguma passagem bíblica, mas tenho praticamente certeza. Você não precisa ter certeza. Eu não tenho prova, tenho quase certeza que essa arca que foi vista em duas visões por João, na de Patmos, no Apocalipse, é a arca que Moisés preparou, madeira de acácia, revestida a ouro puro, na qual Moisés colocou, sob a ordem do nosso Deus, aquelas tábuas, nas quais Deus escreveu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Que a arca sumiu muito antes do Cristo, então, e ninguém conta aquela arca. Então é muito provável que um grupo de anjos levou a arca para o céu, como levou a árvore da vida, o jardim do Éden inteiro. Oh, maravilha, aleluia. Tomara que seja assim. Mas o que importa é que é uma arca da aliança lá em cima, a qual contém ao menos também 2 tábuas, na qual estão os 10 mandamentos, como estavam nas tábuas terrestres, lavadas por Moisés, na qual Deus escreveu com o seu dedo, o Criador Todo-Poderoso, o decálogo, os 10 mandamentos. Mais uma passagem sobre isso, anote, é profundo demais. Ó Deus bendito, anote. Apocalipse 15, versículo 5. Saindo do 11, 19, agora ainda Apocalipse 15, versículo 5, e já encontrei, anote. Apocalipse 15, versículo 5. Apocalipse 15, 5. Aqui na Santa Bíblia. Na verdade eu tenho que virar a folha, fiz isso, está aqui no outro lado, então tudo bem. Apocalipse 15, versículo 5, leu. Depois disso, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Tabernáculo do testemunho, por quê? Por causa do testemunho presente ali na arca do testemunho. O que a arca terrestre continha contra o testemunho? Lembra-se? Êxodo 31, 18. As palavras do testemunho, os 10 mandamentos, que Deus de Moisés colocasse na arca do concerto, pacto, testemunho e aliança. Depois disso olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, se existem 2 tábuas de pedra, talvez até de ouro, vai saber, no santuário lá em cima, nas quais estão os 10 mandamentos, conforme Deus escreveu nas tábuas terrestres. Então, por que não levar a sério isso na Bíblia, no contexto bíblico do Gênesis ao Apocalipse? Ai do padre, ai do pastor, do reverendo, do bispo, apóstolo, ai do professor de escola dominical, em qualquer igreja protestante, evangélica, pentecostal, ai do ministrante de Bíblia, professor de teologia, que ensina a sua igreja, ao rebanho que Deus confiou ao padre, ao pastor e tal, algo contrário ao decálogo. Isso por raiva, por ódio, por perseguição. A minha igreja, a Adventista por dia, a nossa igreja Adventista é muito odiada, muito criticada, escorraçada, caluniada, injuriada, difamada, pelo fato de levarmos a sério os 10 mandamentos. Devemos escavar. Você está querendo que acreditemos que todos vocês estão salvos? Não! Eu disse há pouco, e em cada programa praticamente eu repito, que a maioria da minha igreja esteve perdida, meu perdido. A maioria está perdida e estará perdida.
Não é a igreja que salva. Porque a maioria da minha igreja, adventista por dia, não leva a Bíblia a sério. Não leva o decálogo a sério. Peca e continua pecando, não se arrepende, não há mudança de vida. A pessoa não é convertida, não se torna nova criatura. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. E assim, na igreja católica, a maioria perdida. Qualquer igreja, Assembleia de Deus, Batismo, Presbiteriano, a maioria perdida, infelizmente. Mais uma passagem, anote. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, 10 mandamentos. Mais uma penúltima. Eclesiastes 12, 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que você tem ouvido, o fim é, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de toda a humanidade, porque Deus há de trazer juízo em todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Última passagem, anote. Mateus 1, versículo 21. Este aqui é o meu Jesus, quero sempre com o meu Jesus. E você, amigo católico evangélico, o seu Jesus é aquele que salva você da lei ou do pecado? Do 10 mandamentos ou da obediência? Mateus 21. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. A palavra Jesus e a palavra hebraica Yeshua quer dizer o Salvador. Yeshua Mashiach, Jesus, o Salvador ungido. Ungido para salvar, com o Espírito Santo para salvar. Então Mateus 1, 21. Ela, irmã Miriam, em português Maria, em hebraico o nome dela Miriam, dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, no qual creio, tem me salvado dos meus pecados, e não da lei. Porque se não há lei, não há pecado. Tu não precisa de Salvador. Princípio que sou pecador. Você também católico, você para o Papa, então você é evangélico, pentecostal, espiritista, macumbeiro, da banda que manda outra banda. Todos precisamos do Cristo, que é nosso Salvador, Redentor e também Senhor. Não somente Salvador, mas também Senhor. Aqui concluo. Para subir, prosseguirei com esse assunto, mostrando que quem retira o decálogo da Bíblia está anulando toda a Bíblia. Não digo arrancar a folha, e sim no ensinamento, contar o decálogo, que seja apenas um mandamento. Anote meu WhatsApp, amigo, também amigo, e contate. Para saber mais sobre esse assunto ou outro, fica à vontade, uma oração, é comigo, de graça receber, de graça dar. Anote, meu WhatsApp que é público, anote. Torne-se meu contato, DDD 62, 62, de Séries, Goiás. DDD 62, os números são 9966-0611. DDD 62, 9966-0611. Missão cumprida. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra